Bebe água. Som. Câmara Municipal de Itajubá, boa noite aos novos vereadores, boa noite a todos que nos assistem pela rede social. É a 32ª reunião ordinária do dia 19 de outubro de 2020. Gostaria de pedir ao senhor secretário, vereador Renato Moraes, que fizesse a chamada dos vereadores. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Chamada da 32ª reunião ordinária. Vereador Antônio Raimundo Sante. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Fabrício Machado. Vereador Joel Carlos de Almeida. Vereador Jorjão da Saúde. Vereador Marcelo Kraus. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, presente. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Sargento Pereira. Vereador Sebastião Silvestre. Vereador Vladimir Bananeiro. Vereador Zé Maria Bão. Vereador Zé Pequeno. Presente. E vereador Wilson do Povo. Presente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo o número regimental, eu declaro aberto os trabalhos dessa reunião ordinária. Em nome da Câmara Municipal de Itajubá, eu peço aos presentes guardarem 1 minuto de silêncio em sinal do luto pelo falecimento das seguintes pessoas: Rosa Mota Colli, Ana Maria Fernandes Salvador, Luiz Cipriano da Silva, Marilza das Graças Reis, Maria da Conceição Ribeiro de Paula e Maria Natividade. 1 minuto de silêncio. Leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 31ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 5 dias do mês de outubro de 2020, às 19 horas. Composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Correia Molina, segundo vice-presidente Kenner Augusto Maia, primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes e segundo secretário José Maria Silva. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores, sendo que os vereadores Kleber Davi e José Roberto Floriano, em razão da pandemia do coronavírus, participaram da reunião pelo sistema de deliberação remota. Minuto de silêncio. Em nome da Câmara Municipal de Itajubá, foi guardado pelos presentes 1 minuto de silêncio em sinal de luto pelo falecimento do senhor Manuel Inocêncio Pereira. Votação da ata. Ata da 30ª reunião ordinária do dia 28 de setembro de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes, sendo 2 vereadores, pelo sistema de votação remota. Proposições sem discussão. Indicações de números 460 a 463, de autoria dos vereadores Fabrício Oliveira Machado, Antônio Raimundo Sante, Marcelo Kraus Rezende e Jorge Andrade. Proposições com discussão. Requerimento número 80, 2020, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula,
Apresentação de projetos. Projeto de lei número 4484/2020 altera dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2018-2021, de autoria do prefeito municipal Rodrigo Imar Martinez Riera. Baixada as comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Projeto de lei 4485/2020 altera dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, de autoria do prefeito municipal Rodrigo Imar Martinez Riera. Baixada as comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Projeto de lei número 4486/2020 estima a receita e fixa a despesa do município de Itajubá para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Riera. Baixada a Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Obras. Ordem do dia. Único turno de discussão e votação nominal. Projeto de Decreto Legislativo número 486/2020, que denomina Valdemar Ribeiro da Luz a estrada rural conhecida como Caminho dos Barbosas, localizada nesse município, de autoria dos vereadores Kleber Davi e José Maria Silva. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sendo 2 votos de vereadores pelo sistema de votação online. Projeto de Decreto Legislativo número 487/2020, que denomina Presbítero Erlon Franciuli Coutinho a rua projetada 2 do loteamento Sítio Califórnia, localizado no bairro da Capitinga, neste município, e da outras providências, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes, Fabrício Oliveira Machado, Carlos Eduardo Corrêa Molina. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sendo 2 vereadores pelo sistema de votação online. Primeiro turno de discussão e votação nominal. Projeto de resolução número 1016/2020, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 151 da resolução 979/2016, o regimento interno, e dá outras providências. De autoria dos vereadores Kleber Davi, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula, Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos e Wilson Batista Paiva. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sendo 2 vereadores pelo sistema de votação online. Segundo turno de votação e discussão simbólica, substitutivo ao projeto de lei 4439/2020, que estabelece normas e critérios para a venda e proteção de animais em estabelecimentos comerciais no âmbito do município, e dá outras providências, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Em votação, foram apresentadas emendas de números 4, 5, 6, 7, 8 e 9, de autoria dos vereadores Jorge Andrade, Carlos Eduardo Corrêa Molina, Fabrício Oliveira Machado e Joel Carlos de Almeida. Baixada as comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Projeto de lei número 4476/2020, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de anteparo de vidro ou material similar acima dos balcões de bufês em restaurantes e demais estabelecimentos comerciais que preparam e ou servem na forma de buffet. De autoria do prefeito municipal, Rodrigo Imar Martinez Riera. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sendo 2 vereadores pelo sistema de votação online. Projeto de lei número 4477/2020, que institui e inclui no calendário de festas e eventos do município a campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e dá outras providências, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sendo 2 vereadores pelo sistema de votação online. Projeto de lei número 4478/2020, que declara de utilidade pública municipal a Associação dos Policiais Militares da Mantiqueira e dá outras providências, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sendo 2 vereadores pelo sistema de votação online. Único turno de votação simbólica, requerimento número 78/2020, que requer o envio a esta Casa Legislativa de dados, informações e esclarecimentos sobre o cumprimento da Lei Municipal 2.920, de 13 de abril de 2012, que obriga a instalação de recipientes de álcool gel antisséptico ou produtos similares em agências bancárias de Itajubá para higienização das mãos dos usuários, clientes e funcionários. De autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, foi aprovado por unanimidade, sendo 2 vereadores pelo sistema de votação online. Grande expediente, não houve inscritos. Encerramento da sessão.
Nada mais havendo a tratar, às 20 horas, o presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante dessa ata. Câmara Municipal de Itajubá, em 5 de outubro de 2020. Sebastião Silvestre da Costa, Renato Nascimento de Moraes. A ata está em discussão. Em votação. Os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Registrando aqui a presença do vereador Zé Maria Silva, o vereador Vladimir dos Santos, vereador Joel Carlos de Almeida e o Wilson Paiva. Leitura das correspondências. Gabinete do vereador Kleber Davi, ofício número 12, 2020. Excelentíssimo senhor Sebastião Silvestre da Costa, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Solicitação. Senhor presidente, solicito o sobrestamento para maiores estudos do projeto de lei número 436/2019, de minha autoria, que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas plásticas por sacolas de papel ou sacolas biodegradáveis em supermercados, mercados de pequeno porte e lojas e departamentos, e da outras providências. Leitura das proposições sem discussão. Indicação 464, de autoria do vereador José Roberto Floriano. Apresenta a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito que instale um quebra-molas na rua José Cândido Pereira dos Santos, junto ao número 329, no bairro da Estiva. Indicação 465, de autoria do vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina. Sugerindo ao prefeito que entre em entendimento com a Secretaria de Obras para verificar a possibilidade de mudar o local de uma boca de lobo que se encontra em frente a uma entrada de garagem na rua Antônio Luzilei Crédito, número 55, no Jardim Lisboa 2, conforme pedido feito ao Fala Cidadão, protocolo PFC 2020-1969-305877, com fotos em anexo. Indicação número 466, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende, sugerindo ao senhor prefeito providências junto ao setor responsável pela fiscalização da mobilidade urbana na administração municipal para averiguar a escada que foi recentemente construída em cima da rampa de acesso no mercado municipal, conforme foto anexa. Indicação número 467, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende, sugerindo ao prefeito municipal providências junto aos setores competentes para viabilizar a complementação do pavimento asfáltico na rua José Dias Chaves Sobrinho, no bairro da Piedade. Indicação número 468, de autoria do vereador Jorge Andrade, solicitando ao chefe do Executivo para entrar em entendimentos junto aos setores competentes da administração municipal para a implantação de bocas de lobo na rotatória perto da quadra, a qual dá acesso ao trevo rodovia para Maria da Fé, no bairro da Varginha. Fotos anexas. Indicação número 469, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida, sugerindo ao chefe do Executivo manter entendimentos junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a Remo que providencie iluminação pública no antigo campinho, na rua Elias Atanásio Sarlas, próximo ao número 268, no bairro da Vila Rubens. Indicação número 470/2020, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, solicitando ao chefe do Executivo para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, para que providencie a colocação de redutor de velocidade, quebra-molas ou faixa elevada de travessia de pedestres na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Medicina, próximo ao número 99. Indicação número 471, de autoria do vereador Kleber Davi, indicando ao chefe do Poder Executivo para que entre em entendimentos com a Secretaria competente, a fim de verificar a possibilidade de retirada do parklet instalado na rua Américo de Oliveira e transferi-lo para outro ponto
que não cause maiores transtornos. Foto anexa. Indicação número 472, de autoria do vereador Marcelo Krause Rezende, solicitando à Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana que reitere o convite ao secretário municipal de Obras, senhor Antônio Teixeira, e aos representantes da empresa responsável pela obra que está sendo realizada na Rua da Abolição, no bairro Vila Podes, para comparecerem a essa Casa Legislativa em reunião de comissão para prestarem informações e esclarecimentos sobre a real situação da obra mencionada. Indicação número 473, de autoria do vereador Marcelo Krause Rezende, sugerindo ao prefeito municipal manter entendimento junto ao coordenador de defesa do consumidor, PROCON, senhor Vinícius Fonseca Marques, para a realização de inspeção e vistoria nos estabelecimentos comerciais de vendas de materiais de construção para verificar a prática de preços abusivos ao consumidor. Justificativa. Segundo a denúncia recebida no gabinete pelas redes sociais, que estão em anexo, cidadãos alegam que alguns estabelecimentos estão cobrando preços abusivos nas telhas tipo Eternit. Indicação número 474/2020, de autoria do vereador Marcelo Krause Rezende, indicando ao senhor prefeito municipal que entre em entendimento com a Secretaria de Defesa Social, Detranit, para que seja feita a pintura da faixa de ciclistas de toda a extensão da Avenida BPS. Indicação número 475, de autoria do vereador Jorge Andrade, indicando ou sugerindo ao prefeito que faça a manutenção na Rua Raimundo Domiciano, no bairro Novo Horizonte, antiga Rua 15, pois há vários buracos na referida rua. Questão de ordem, faça novamente a leitura da correspondência. Gabinete do vereador Kleber Davi, 15 de outubro de 2020, ofício número 12/2020. Excelentíssimo senhor Sebastião Silvestre da Costa, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Solicitação. Senhor presidente, solicito o sobrestamento para maiores estudos do projeto de lei número 4366/2019, de minha autoria, que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas plásticas por sacolas de papel ou sacolas biodegradáveis em supermercados, mercados de pequeno porte e lojas de departamento e da outras providências. Cordialmente, Kleber Davi, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Eu quero submeter ao plenário, para sobrestar esse projeto, os vereadores que concordem em sobrestar, permaneçam como se encontram. O projeto está sobrestado. Leitura das proposições em discussão já foi lida. Tem requerimento ainda, presidente. Passaremos então aos requerimentos. Requerimento 82/2020, de autoria dos vereadores Kenner Augusto Maia, Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva. Kenner Augusto Maia, Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva, vereadores membros da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social, conforme deliberação na reunião do dia 14 de outubro de 2020, solicitam, nos termos do artigo 149, inciso 6º do Regimento Interno, que convide a secretária municipal de saúde, senhora Maria Gorete Parado Oliveira, ou seus assessores, os senhores Benedito Raimundo Ribeiro, José de Jesus Filho e senhora Alessandra Viana, para participarem da reunião de comissão no dia 28 de outubro, às 13h30, até às 15 horas, no plenário dessa Casa Legislativa, para esclarecer sobre o funcionamento do sigilo médico e reiterar o assunto, onde serão tratados esclarecimentos específicos sobre o setor de regulação e demandas reprimidas. Encerradas as proposições sem discussão, senhor presidente. Requerimento número 81. Nos termos do artigo 151, inciso 5º do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência que encaminhe o presente requerimento ao Prefeito Municipal para providências junto à Comissão de Licitação para o envio a essa Casa Legislativa de cópia, capa a capa, do processo licitatório número 114/2019, que deu origem ao contrato número 61/2019, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Sólida Engenharia Limitada, referente à construção
de 3 aduelas sobre o rio Anhumas, na Avenida Engenheiro Pedro Fonseca Paiva, Avenida José Manuel Ribeiro e Rua Jarbas Guimarães, de autoria do vereador Marcelo Krause Rezende. Projetos? Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, mesa diretora, vereadora Mônica. Eu queria pedir a retirada do projeto de minha autoria 4479. Ela está na leitura do parecer, eu peço então para retirar o projeto. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Vamos então à ordem do dia, 30ª. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, vereadora Mônica. Também só para deixar registrado aqui, por gentileza, a retirada do projeto 4482 de minha autoria. Perfeito. São dois. Ordem do dia. 32ª reunião ordinária, 19 de outubro de 2020, 19 horas, leitura de pareceres. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer final substitutivo ao projeto de lei 4470, de autoria do chefe do Executivo Municipal, senhor Rodrigo Imar Martinez Rieira, é submetido à apreciação plenária da Câmara Municipal de Itajubá o substitutivo ao projeto de lei número 4470, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental. Para que a proposta possa seguir seu regular trâmite, necessário que seja acrescido um artigo de vigência na redação final ao projeto nos seguintes termos. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, além da correção dos valores previstos no anexo Ação, Manutenção do Gabinete e Assessorias Especiais no exercício de 2020. Voto do relator. Dessa maneira, após a inclusão do artigo 2º e correção do anexo ao projeto, o substitutivo poderá seguir seu regular trâmite no plenário, observando a ordem de aprovação do projeto do PPA, LDO e abertura do crédito especial. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 29 de setembro de 2020, por seus membros infracinados, vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa do substitutivo ao projeto de lei número 4470. Dessa forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido substitutivo de lei no plenário dessa Casa Legislativa. Assinam os vereadores Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Corrêa Molina. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer final ao substitutivo do projeto de lei número 4470. De conformidade com a lei orgânica do município e o regimento interno dessa Casa Legislativa, recebemos o substitutivo do projeto de lei 4470-2020, de 19 de agosto de 2020, de autoria do chefe do Executivo, para exarar parecer financeiro orçamentário. Voto do relator. Destacamos que no anexo 3, na ação onde está ocorrendo a alteração custo financeiro por exercício 2020 da manutenção do gabinete e assessorias especiais, deve-se corrigir na redação final o valor atual, R$ 2.094.454,29, subtraindo-se o remanejamento de R$ 6.000 para a criação do fundo. Voto do relator. Diante do exposto, salvo melhor análise, entendemos que, em primeiro lugar, devia ser votado o substitutivo ao projeto de lei número 4470 e, posteriormente, o projeto que dispõe sobre a alteração da LDO para abertura do crédito especial. Feito isso,
e corrigindo os dados do custo financeiro pelo exercício 2020, conforme acima, a propositura poderá seguir seu regular trâmite. Resultado da votação do parecer. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião realizada no dia 29 de setembro de 2020, por seus membros infracinados, vota com o relator, opinando unanimemente pela adequação orçamentária do substitutivo ao projeto de lei 4470. Dessa forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido substitutivo no plenário dessa Casa Legislativa. Assinam os vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina e Marcos Pereira de Paula. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer final substitutivo ao projeto de lei 4470. A presente análise tem por objeto o substitutivo ao projeto de lei número 4470 de 2020, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental de 2018 a 2021. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto do regimento interno dessa Casa Legislativa. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do substitutivo ao projeto de lei 4470 de 2020. É nossa análise, salvo melhor juízo. Resultado da votação. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 15 de outubro de 2020, vota com o relator, opinando unanimemente pelo mérito ao substitutivo do projeto de lei número 4470, de 25 de agosto. Dessa forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário dessa Casa Legislativa. Assinam os vereadores Marcos Pereira de Paula, Renato Nascimento de Moraes. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer final ao substitutivo ao projeto de lei 4471, de autoria do chefe do Executivo Municipal, Rodrigo Imar Martinez Rieira, é submetido à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o substitutivo ao projeto de lei número 4471, que altera dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Conforme já observado preliminarmente, para que a proposta possa seguir seu regular trâmite, é necessário que seja acrescido, na redação final, um novo artigo de vigência ao projeto nos seguintes termos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Voto do relator. Dessa maneira, com a correção de acordo com a legislação vigente, em consonância ao entendimento da própria Corte de Contas do Estado, entendemos não existir qualquer impedimento legal para a alteração pretendida no substitutivo ao projeto de lei número 4471, lembrando apenas a ordem de votação em relação à alteração pretendida no Plano Plurianual 2018-2021. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 29 de setembro de 2020, por seus membros infra-assinados, vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa do substitutivo ao projeto de lei número 4471. Dessa forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido substitutivo de lei no plenário dessa Casa Legislativa. Assinam os vereadores Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Corrêa Molina. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, parecer final ao substitutivo ao projeto de lei número 4471. Temos em mãos o substitutivo ao projeto de lei número 4471/2020, de 19 de agosto de 2020, de autoria do chefe do Executivo, que altera dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 para exararmos parecer financeiro orçamentário conforme prescrição na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal. Voto do relator. Respeitando a ordem de votação em relação à alteração pretendida no Plano Plurianual 2018-2021, não enxergamos, salvo melhor análise, óbices para aprovação da propositura. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião realizada no dia 29 de setembro de 2020, por seus membros infra-assinados, vota com o relator, opinando unanimemente pela adequação orçamentária do substitutivo ao projeto de lei número 4471. Dessa forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à regular tramitação do referido substitutivo no plenário desta Casa Legislativa. Assinam os vereadores
Carlos Eduardo Correia Molina, Marcos Pereira de Paula. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer final ao substitutivo ao projeto de lei número 4471. A presente análise tem por objeto o substitutivo ao projeto de lei número 4471 de 2020, de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Rieira, que altera dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto do regimento interno desta Casa Legislativa. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do substitutivo ao projeto de lei 4471 de 2020. É a nossa análise, salvo melhor juízo. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 15 de outubro de 2020, vota com o relator, opinando unanimemente pelo mérito ao substitutivo ao projeto de lei 4471 de 25 de agosto de 2020. Dessa forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário dessa Casa Legislativa. Assinam os vereadores Marcos Pereira de Paula, Renato Nascimento de Moraes. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer final ao projeto de lei número 4480/2020. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei 4480/2020, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Kleber Davi, tendo por objeto instituir no âmbito do município de Itajubá a Central de Achados e Perdidos, com o objetivo de facilitar ao cidadão reaver documentos perdidos e outros. Diante do exposto, conforme os argumentos e toda a legislação retroapontadas, entendo pela inconstitucionalidade do presente projeto de lei por vício de iniciativa, visto que viola a independência e separação dos poderes, razão pela qual opino contrariamente ao prosseguimento do processo legislativo. É o parecer. Resultado do parecer da votação do parecer do relator. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação vota com o relator, opinando unanimemente pela inconstitucionalidade ao projeto de lei 4480, de 17 de setembro de 2020. Dessa forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta desfavoravelmente à sua regular tramitação no plenário desta Casa Legislativa. Assinam os vereadores Renato Nascimento de Moraes e José Roberto Floriano. Senhor presidente, estão sendo apresentados nessa noite dois projetos. O projeto de decreto legislativo número 489 de 2020, que denomina Luiz Mauro Ribeiro Alves, a quadra de esportes localizada na rua Oswaldo Cruz, bairro da Varginha, e da outras providências, de autoria do vereador Jorge Andrade. E projeto de decreto legislativo número 490/2020, que denomina José Ribeiro dos Santos, a estrada municipal que se inicia na rodovia Itajubá Maria da Fé até a ponte de madeira da Cachoeira Serra dos Toledos e da outras providências, de autoria do vereador José Maria Silva. Os projetos de decreto Eu tenho que falar. legislativo Senhor números... presidente, pela ordem, senhor presidente, eu posso ver um erro, equívoco? Que eu Sim. tinha entrado com um projeto, com nome na minha na estrada, uma outra estrada diversa a essa. Como que pode entrar dois projetos? Eu não entendia. O mesmo nome, eu tenho a biografia em tudo aí, foi aceito, foi protocolado. Tá, depois a gente vê então. Os projetos de decreto legislativo números 489, 490 e 4.486, eu baixo as comissões, a seguinte comissão pertinente. O presidente Joel Carlos de Almeida, o relator Wilson Batista Paiva, o membro José Roberto Floriano e o suplente Kenner Augusto Maia. Eu submeto ao plenário a comissão. Os que concordam com essa comissão permaneçam como se encontram. Está formada a comissão. Em segundo turno e votação nominal. O
projeto de resolução número 1016 de 2020. O assunto: da nova redação ao inciso 2º do artigo 151 da resolução 979 de 2016, regimento interno de outras providências. Autoria: Kleber Davi, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula, Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos e Wilson Batista Paiva. Com a palavra, vereador Renato. Senhor presidente, pela ordem, há uma emenda para ser apresentada a esse projeto? O senhor me permite? Acatado então aqui a emenda, está suspenso esse projeto. Em único turno de votação simbólica, o requerimento número 80 de 2020. O assunto: requer do engenheiro-chefe do serviço da unidade local, DENIT, Pouso Alegre, orientações de como proceder para solicitar estudos para a instalação de ondulação transversal ou radar eletrônico, acompanhado da devida sinalização viária na BR-459, na Avenida Padre Lourenço da Costa, entre os trevos de acesso ao bairro Imbel e bairro Santa Rosa, e também informações sobre o ocorrido e possível volta do funcionamento dos radares eletrônicos, ora desativados, localizados na Avenida Poços de Caldas, Distrito Industrial, próximo à Escola Fundação Bradesco, e outro no trevo do bairro Jardim das Colinas, acesso para o município de Piranguçu. Autoria: o vereador Marcos Pereira de Paula. O requerimento número 80 está em votação simbólica. Os vereadores que concordem em aprovar, permaneça como se encontra. O requerimento está aprovado. Hoje nós não temos o grande expediente, então, não havendo mais nada a tratar, damos por encerrados os trabalhos dessa reunião, agradecendo sempre a Deus e a presença de todos. Boa noite.